Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 28 do 8º ano. E o assunto que iremos tratar é Família Real no Brasil, a Revolução Pernambucana de 1817. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos os seguintes objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: identificar as insatisfações em outras regiões do Brasil em virtude do aumento dos impostos, com ênfase em Pernambuco. Reconhecer os antecedentes da Revolução Pernambucana de 1817, com destaque para a crise agrícola. Explicar as ações do movimento e como ele se espalhou para outras províncias e determinar as ações da coroa para reprimir o movimento e as consequências desse para a desestabilização da monarquia. Antes de mais nada, eu sei que eu repito toda a aula e vou repetir nessa também. Separe os materiais para a aula de hoje. Você vai precisar do seu livro didático, principal parceiro desse estudo, caderno para as anotações, lápis, caneta e borracha. Agora sim, se você já separou esses materiais, vamos continuar com a aula de hoje. Na última aula, nós estudamos que o Rio de Janeiro ele passou a ser a sede do governo português. E com isso, acabou recebendo diversas melhorias. Só que como isso foi visto por outras regiões do Brasil? Será que foram vistas de forma positiva ou negativa? Vamos entender. Tanto as melhorias no Rio de Janeiro, quanto o apoio à elite que estava no centro-sul do Brasil, gerou certo custo para as outras regiões do país. Habitantes de outras regiões tiveram que pagar cada vez mais impostos para manter a coroa aqui. Esse fator ele vai gerar uma grande insatisfação em todo o território brasileiro. O Rio de Janeiro passou a ser visto como centro de poder que oprimia as demais províncias. O Nordeste, entre os séculos 16 e 17, ele desfrutou assim de um certo poder, uma certa riqueza e prestígio, principalmente em virtude da economia açucareira que dominava a colônia naquele momento. Porém, agora enfrentava uma situação crítica, agora no início do século XIX. A região passava por uma grave crise econômica, causada por quê? Devido ao declínio das lavouras de exportação. Sem contar, a população estava descontente em virtude do controle que os portugueses exerciam sobre o comércio e os altos cargos administrativos com a sobrecarga ainda dos impostos cobrados pela coroa. Então, vários são os fatores que estão causando esse descontentamento na região. O que vai acontecer em Pernambuco? Muitas reclamações acerca dos impostos, críticas da população sobre o controle dos portugueses, do comércio varejista, a preferência dada aos portugueses, quando deveria haver uma promoção de militares. E no ano de 1816, essa insatisfação que acontecia na província aumentou, porque ocorreu uma seca que prejudicou a produção agrícola, gerando aumento no preço dos alimentos e, consequentemente, a fome das cidades. No ano seguinte, ou seja, 1817, nesse clima extremamente tenso, os rebeldes pernambucanos, eles acabam se rebelando, expulsam da sua província o governador e ainda proclamam uma república separada de Portugal. E também do Rio de Janeiro, já que era assim a sede da coroa. Eles formaram um governo provisório de diferentes grupos sociais. Faziam parte o comerciante Domingos José Martins, o padre João Ribeiro, o capitão Domingo Teutônio Jorge, o advogado José Luiz de Mendonça e o senhor de engenho Manuel
Correia de Araújo. O que vai acontecer? Esse movimento ele vai se inspirar lá na Revolução Francesa, em especial o momento do Diretório. E esses integrantes ali do poder dentro da Revolução, eles propuseram a criação de uma Constituição, ou seja, um conjunto de leis para essa nova república iniciada. A ideia era elaborar uma Constituição baseada em princípios do liberalismo, liberdade econômica, da liberdade de imprensa, a soberania popular e também a tolerância religiosa, uma vez que naquele momento a religião oficial era católica, essa ligação com a coroa. O movimento acaba se espalhando. Outras províncias aderem a esse movimento, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Algumas literaturas apontam também a entrada de Alagoas nesse movimento. E elas tomaram o poder e passaram a se autogovernar. Até essas províncias tentaram apoio, tanto da Grã-Bretanha quanto dos Estados Unidos, mas acabaram não obtendo sucesso nessa aliança. Sobre o novo governo de Pernambuco, ele cria uma bandeira própria, acaba com vários impostos que faziam as pessoas passar fome naquele momento, aumentou o salário, o soldo dos soldados, né? Adotou, aliás, a liberdade de imprensa e a tolerância religiosa, embora a religião católica ainda fosse a oficial do Brasil e presente também até na bandeira do movimento, digamos assim, o cristianismo com a presença da cruz. As três estrelas, elas representam ali Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, tem a questão do Pernambuco, representam essas primeiras ali províncias que aderem ao movimento. O que vai acontecer? Um fator que vai enfraquecer esse movimento é que nem todos tinham a mesma ideia, o mesmo objetivo quanto ao fim a extinção, digamos assim, da escravidão no Brasil. Alguns defendiam, outros não. A República Pernambucana, ela durou 74 dias, mas teve uma ação bastante dura da coroa portuguesa. O governo enviou soldados e navios de guerra que reprimiram e venceram a rebelião. O governo do Rio de Janeiro contou ainda com o apoio do governo da Bahia. Comerciantes portugueses e proprietários de terras ajudaram na repressão porque eles temiam que acontecesse como no Haiti. Tinham medo que os levantes bem-sucedidos de escravizados, como foi o caso do Haiti, conseguissem a liberdade e a independência. Assim, foi restabelecida a antiga ordem social e étnica, a qual privilegiava brancos e ricos de Pernambuco e ainda discriminava pobres, mestiços e negros. O que aconteceu com os líderes da revolta, Domingos José Martins e o carmelita Miguel Joaquim de Castro, eles foram mortos na forca pelo crime de lesa majestade, que seria o crime de traição. Pernambuco foi a primeira província do Império Português a declarar sua independência, foi uma das consequências. Representou um duro golpe para a monarquia portuguesa e ainda evidenciou como tensões sociais cresciam rapidamente na colônia portuguesa, e isso representaria um perigo para o futuro. Na próxima aula, nós entenderemos um pouquinho como se deu a volta de Dom João VI a Portugal, quais foram os motivos, quem ficou, quem foi junto. Agora nós vamos para a atividade referente a essa aula, com o objetivo de revisar esse assunto para verificar se realmente vocês compreenderam, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas em próximas aulas, em próximos assuntos. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!